para ler esta exposição. Portanto, a minha conversa convosco parte da própria leitura que eu faço desta exposição e das interrogações que ela pode suscitar. Enfim, vou tentar até ficar um bocadinho aquém dos 10 minutos para dar ainda mais espaço ao diálogo e talvez também para ser mais eficaz vou-me aproximar bastante de algumas ideias que aqui escrevi para partilhar convosco, enfim, esperando que elas possam de facto suscitar outras perguntas, outras leituras. De facto, o que eu pretendo aqui apresentar-vos é de facto, enfim, duas portas de entrada para esta exposição que no fundo encena, é um exercício de observação multissituada de lugares que nos ajudam a compreender o tal duplo fenómeno que este projeto enfrentou, a patrimonialização da religião e a sacralização do património, que é talvez um aspecto que não estará tão visível nos nossos discursos, mas é, a meu ver, uma questão importante para este projeto. São dois fenómenos, de alguma forma, eminentemente modernos. E começo, enfim, a minha conversa por uma primeira porta de entrada que exige abordar uma palavra, que é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário e que usamos-la com muitos sentidos, e é uma palavra que, de uma forma geral, enfim, as ciências em que eu trabalho, as ciências sociais, eu diria que até hoje desconfiam um pouco dela, que é a palavra cultura. Enfim, talvez simplificando um bocadinho, eu diria que os debates andam entre estes dois polos. Enfim, a cultura como um estado de espírito comum a todos os indivíduos e agrupamentos que constituem uma determinada sociedade, um determinado agrupamento social, normalmente se apresenta como estável no tempo e a sua distribuição no espaço é confinada a uma determinada geografia. Nesta visão, imagina-se uma identidade estável que permanece, assimilando nessa estabilidade novos fluxos de ideias, novas práticas, novas imagens. Do outro lado, poderíamos pensar a cultura ou a sua impossibilidade a partir da ideia de que não é demonstrável, de facto, qualquer continuidade cultural. Enfim, o que chamamos de cultura não seria mais que um tecido frágil que continuamente é negociado pelos atores, instituições, poderes em jogo numa dada sociedade. Esta crítica inclui muitas vezes a ideia de que, de facto, as tais ideias de cultura totalizantes não incluem suficientemente a visão dos mais excluídos, dos mais marginalizados, dos dominados. Recordo, por exemplo, que a propósito de uma certa interpretação desta experiência que fazemos de globalização, o Apadurei apelidou um determinado fenómeno de medo do pequeno número, que no fundo também seria esse medo do pequeno número que muitas vezes gera uma certa geografia do ressentimento, da ira, enfim. Julgo que esta exposição nos ajuda a perceber uma outra via, é que a cultura é de alguma forma distributiva, ou seja, talvez possamos ultrapassar a linguagem do que é maioritário ou minoritário para a consciência de que vivemos uma diversidade distribuída, constituída por substratos heterogéneos no espaço e no tempo. Neste contexto, esta exposição torna visíveis fragmentos dessa distribuição, dessa heterogeneidade, não redutíveis à hegemonia de uma narrativa única. O programa expositivo dá, a meu ver, um Portugal de perto, enfim, foco aqui uma célere coleção de antropologia, marcada por formas de criatividade social, que, obviamente, incluem os imaginários e as práticas religiosas. Uma segunda ideia para ler esta exposição. Eu gosto muitas vezes de apresentar as religiões como modos de habitar o mundo. Por isso se torna, a meu ver, tão interessante ver o que os imaginários e práticas religiosas fazem aos lugares e como os próprios lugares também marcam as identidades religiosas. As religiões da cidade são diferentes das religiões do deserto ou da selva tropical.
Numa das suas obras mais conhecidas acerca dos não-lugares, o antropólogo Marc Augé refere-se a uma experiência concreta curiosa. Ele sobrevoava num voo internacional a Arábia Saudita e, a dado momento, fez-se ouvir a voz do hospedeiro de bordo anunciando a interdição do consumo de álcool dentro do avião durante a permanência nesse espaço aéreo. Marc Augé reflete sobre essa circunstância e diz que, naquele momento, o lugar antropológico, o lugar habitado, invadiu o não-lugar. Esta expressão não-lugar é a expressão que ele usa para se referir a contextos onde nós estamos simplesmente adicionados, sem estabelecer verdadeiramente relações sociais. Estamos adicionados de forma arbitrária, no fundo, como numa estação de metro, num aeroporto, enfim. E esses não-lugares, de facto, distinguem-se destes lugares antropológicos marcados por todas as dinâmicas que lhe dão espessura cultural, língua, ritos, valores, narrativas, símbolos, objetos de ordem vária, dispositivos de transmissão, enfim, de facto, um tecido muito, muito complexo. O cidadão comum, porventura, esperará encontrar no museu aquilo que já não se encontra no seu cotidiano social, aquilo que já foi. Apesar da museologia contemporânea não se rever nessa estratégia, muitos esperarão encontrar no museu algo como uma realidade congelada. Neste projeto, expõe-se uma outra coisa, expõe-se a religião a fazer-se e não uma religião congelada. Aliás, se aproximarem hoje destes lugares, enfim, que aqui são trabalhados nesta proposta expositiva, descobrirão que há coisas que já lá não estão, há outras que se transformaram e possivelmente novas se instalaram. Os artefactos e outros objetos expositivos dão, portanto, voz às histórias destes lugares habitados. São as histórias que estes lugares contam como lugares habitados. E essas histórias não dizem respeito apenas à sobreposição dos tempos, como estamos habituados, enfim, de ver um lugar na sua estratificação, vendo os tempos como os estratos sucessivos que foram deixando as suas marcas. Enfim, já sabemos que muitos lugares foram habitados por tradições religiosas diversas ao longo da história, que agora, enfim, os vestígios se sobrepõem como uma espécie de estratos de sedimentos, mas à complexidade dos tempos sobrepostos corresponde, neste tempo que vivemos, um enredo de trocas interculturais intensas, decorrentes do encontro entre mundos diversos, que é uma marca distintiva dos nossos cotidianos. O antropólogo argentino Néstor Canclini descreve esta complexidade com uma expressão, ele usa a expressão explosão da diferença, enquanto facto, mas também enquanto ideologia, ou seja, enquanto mundo de evidência, enquanto forma de compreensão do mundo que habitamos. É claro que neste contexto o conflito torna-se muitas vezes inevitável, mas este conflito, a meu ver, pode ser aquele que conduz a dinamismos de segregação ou pode ser aquele conflito que desencadeia as dinâmicas de reconhecimento. Boa parte dos problemas que, por exemplo, a Europa vive quanto à diversidade religiosa e que são desencadeadores de conflito, foram muitas vezes, a partir desse conflito, o lugar de estabelecimento de novas lógicas de cidadania, novas lógicas de diálogo entre estas diferentes. Estou a pensar em espaços institucionais, como prisões, como hospitais, onde tantas vezes o lugar de tensão e de conflito conduziu a uma melhor compreensão, quer da diversidade religiosa, quer da necessidade de respeitar, nesses contextos regulados pelo Estado, respeitar a diferença. Concluindo então esta minha breve apresentação destas duas vias de leitura da exposição, eu diria que esta exposição é um bom instrumento para a educação do olhar. É que estes contextos complexos exigem, de facto, novas aprendizagens. A competência para ler as diferenças que tecem os lugares que habitamos.
A experiência de cidadania partilhada transporta, de facto, hoje esta exigência. É, obviamente, necessário pensar como podemos ler esta diferença, e esta diferença não é apenas a diferença dos outros, é também a diferença que cada um de nós transporta, porque nós também não somos, cada um de nós não é uma única coisa. E, portanto, nesse sentido, eu diria que o que pode tornar hoje os lugares habitáveis é, de facto, esta educação do olhar para a diferença. Muito obrigado pela vossa